cumprimentamos a todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nesse episódio, vamos prosseguir com o tema Rotinas Colaborativas. Já tratamos da importância da organização do desenvolvimento das crianças, intermediários e adolescentes, sendo os primeiros episódios voltados para os cuidados pessoais, o segundo para as atividades domésticas e o terceiro para as atividades de estudo, e chegamos ao uso da tecnologia pelos nossos filhos. No livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, o Senhor disse assim: "E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará." Em nossos dias, vivemos o cumprimento desta profecia, a multiplicação da ciência, que em sua maioria tem sido usada em benefício do próprio homem. Tomemos como exemplo a evolução do celular, que foi criado em 1876 pelo professor escocês Alexandre Bell. Nele era possível ouvir ou falar e não fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas o telefone passou por diferentes evoluções ao longo dos anos. Sempre era usado um telefone por residência, até que no início da década de 1990 foi criado o primeiro aparelho celular, que apenas fazia ligações. Os smartphones, tal como conhecemos hoje, foram criados recentemente. O primeiro data dos anos 2007. Com esta evolução da ciência, hoje praticamente todos os membros da família possuem um aparelho celular. E que maravilha! Podemos conversar e ver familiares e amigos que moram em outros países com apenas uma ligação telefônica. Podemos assistir todos os cultos neste período de pandemia que estamos atravessando pelo aparelho celular. Podemos participar das aulas escolares, realizar pesquisas, ler livros, dentre tantas outras funções. Mas neste encontro, o Senhor nos chama a atenção para qual o uso que temos feito dos aparelhos celulares dentro dos nossos lares. Iniciamos com a experiência vivida por uma de nossas intermediárias de 9 anos de idade. No início deste ano, ao retornar da escola, ela pediu aos seus pais um celular de presente, pois todas as amiguinhas da turma já tinham um celular. A mãe concordou com a ideia e no outro dia, ao retornar do trabalho, trouxe um celular de presente. Vejamos. Esta é a nossa intermediária de 9 anos e ela ganhou um celular de chocolate. Por que será que essa mãe resistiu e deu um celular de chocolate de presente para a filha? Por que ela não comprou um celular de verdade, já que a criança tinha 9 anos e a maioria das suas amiguinhas do seu círculo social já possuía um celular? Porque esses pais estão alicerçados na palavra de Deus. Instrui ao menino no caminho em que deve andar. O Senhor nos ensina em Provérbios 22:6. Não é o caminho em que a criança quer andar, mas o caminho em que ela deve andar. Portanto, não é a sua vontade própria, a realização dos seus desejos, a imitação aos colegas do mundo, e sim a vontade do Senhor na sua vida, que é a direção segura para esta vida terrena e para a vida eterna. As crianças, intermediários e adolescentes não respondem por si mesmas. Logo, o Senhor confiou a nós a responsabilidade de ensiná-las o caminho que deve andar. Então, como educá-las nessa era digital? Quais as consequências do uso das tecnologias, das redes sociais e da internet na vida delas? Quais os cuidados que devemos ter? Para responder a essas questões, nos fundamentamos na palavra de Deus, que é viva e eficaz, pois acreditamos que os ensinamentos bíblicos nos dão a direção segura para tudo o que precisamos nesta vida, sobretudo para a educação de nossos filhos.
Também vamos apresentar resultados de pesquisas científicas que foram realizadas no Vale do Silício, na França e no Brasil. O Senhor, no livro de 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7, nos dá um importante ensinamento para a educação de nossos filhos. Ele diz: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Por qual razão o Senhor inicia este versículo dizendo: esforçai-vos? Porque, como nos relata no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Quem de nós algum dia pensou que viveríamos um ano como este de 2020? Contudo, nestes dias difíceis do tempo do breve, não podemos desfalecer nem perder as nossas forças. Devemos sempre ensinar aos nossos filhos na direção do Espírito Santo, com o mesmo amor e paciência que o Senhor nos ensina diariamente a viver em comunhão com Ele. E qual será a nossa recompensa? Nesta vida, a nossa maior recompensa é ver os nossos filhos crescendo na presença do Senhor, em sabedoria, com discernimento, sendo usados como vasos preciosos em suas mãos e firmes na rocha que é Jesus, tendo sucesso também em todos os outros campos de suas vidas. Nesses tempos trabalhosos, de correrias, sabemos que uma das estratégias que tem sido utilizada por muitos de nós é o uso das telas pelas crianças, intermediários e adolescentes, seja para darmos conta de nossas atividades domésticas, das nossas atividades de trabalho ou mesmo para termos um tempo livre. O que nos mostra as pesquisas sobre o uso das tecnologias pelas crianças e adolescentes? Em primeiro lugar, apresentamos os resultados das pesquisas do Vale do Silício, que fica na Califórnia, e é considerado um dos lugares mais importantes do mundo em que a ciência multiplicou velozmente. Foi divulgado na revista Época Negócios Online, no dia 17 de abril de 2019, uma matéria sobre as escolas do Vale do Silício que não usam computadores e nem tablet. Mas é no mínimo intrigante por que um dos lugares que mais se produz tecnologia no mundo não há laboratórios de informática nas escolas. Seria porque cada criança possui o seu próprio smartphone? Não. O presidente do conselho de uma das escolas do Vale do Silício defende a seguinte visão: o que desencadeia o aprendizado é emoção, e são os seres humanos que produzem essa emoção, não as máquinas. Criatividade é algo essencialmente humano. Se você coloca uma tela diante de uma criança pequena, você limita suas habilidades motoras, sua tendência a se expandir e sua capacidade de concentração. Em suas escolas, portanto, as telas só entram quando os estudantes chegam no ensino médio. Querem que seus filhos se afastem dos aparelhos tecnológicos na infância, por avaliarem que o benefício desses aparelhos na educação é limitado e o risco de dependência é muito alto. Um exemplo clássico foi o de Bill Gates, cofundador da Microsoft, que somente disponibilizou o celular para os seus 3 filhos aos 14 anos de idade. Conforme estamos conversando, desde os nossos primeiros encontros, o desenvolvimento humano ocorre entre as pessoas e a criança, o intermediário e adolescente como ser social, ele se constitui nesta relação com as outras pessoas e não com as máquinas. Assim, nós precisamos pensar quanto tempo as crianças passam na tela dos aparelhos eletrônicos. Controlar e limitar o uso desses aparelhos depende de nós, adultos, porque a nossa família é um projeto de Deus para as nossas vidas e é de nossa responsabilidade. Por isso, não podemos permitir que outros ensinem e controlem a vida dos nossos filhos. Mais recentemente, agora no dia 30 de outubro de 2020, foi publicado na BBC News uma entrevista com o diretor de pesquisa do Instituto de Saúde da França sobre os resultados de uma pesquisa que investigou
como os usos dos dispositivos digitais estão afetando e para o mal o desenvolvimento cerebral de crianças e jovens. O título da pesquisa é Geração Digital, porque pela primeira vez filhos têm coeficiente de inteligência inferior ao dos pais. Conforme falamos em um dos primeiros episódios disponíveis aqui no canal oficial do YouTube da Igreja Cristã Maranata, o nosso cérebro é um órgão que não nasce pronto. A sociedade em que vivemos, os desafios que enfrentamos, as experiências que vivenciamos modificam tanto a estrutura quanto o funcionamento do cérebro. Algumas regiões se especializam, criam redes, se fortalecem e outras vão se perdendo. Nesse contexto, os resultados da pesquisa destacam que o tempo gasto em frente a uma tela para fins recreativos, quando nós damos o celular para passar o tempo, somente para ocupá-lo, atrasa a maturação anatômica e funcional do cérebro em suas várias redes cognitivas relacionadas à linguagem e à atenção. Assim, quanto mais o tempo que as crianças e jovens passam em frente às telas, o desenvolvimento cognitivo diminui e há uma queda considerável no desempenho escolar. Você já contabilizou quanto tempo por dia seus filhos passam na frente da tela para fins de entretenimento? Os resultados dessa pesquisa apontam que, em média, quase 3 horas por dia passa uma criança de apenas 2 anos de idade em frente à tela. 5 horas por dia para uma criança de 8 anos e mais de 7 horas para os adolescentes. Nesse sentido, o diretor de pesquisa do Instituto de Saúde da França alerta que em qualquer idade, o mínimo de exposição às telas é o melhor para o desenvolvimento da criança, pois quanto mais cedo forem expostas, maiores serão os impactos negativos e o risco de consumo excessivo posterior. Outro dado interessante é mostrar que a indústria digital gera bilhões em lucros a cada ano. E como consumidores digitais, nossos filhos são um recurso muito lucrativo. É isso que almejamos para os nossos filhos? Nessa mesma direção, a Sociedade Brasileira de Pediatria, por meio do Grupo de Trabalho Saúde na Era Digital, produziu um manual de orientação para os pais intitulado Menos Telas, Mais Saúde. Nele, destaca-se que o uso das telas para fazer com que a criança fique quietinha é denominado de distração passiva, resultado da pressão pelo consumismo dos joguinhos e vídeos nas telas e publicidade das indústrias de entretenimento, o que é muito diferente do brincar ativamente, um direito universal e temporal de todas as crianças e adolescentes em fase do desenvolvimento cerebral e mental. Nesse sentido, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda evitar a exposição de crianças menores de 2 anos às telas sem necessidade, nem passivamente. Crianças com idades entre 2 e 5 anos limitar o tempo ao máximo de 1 hora por dia, sempre com a supervisão dos pais, dos cuidadores, quem são os responsáveis pelas crianças. Crianças com idades entre 6 e 10 anos, limitar o tempo de tela ao máximo de 1 a 2 horas com supervisão. Adolescentes com idades entre 11 e 18 anos, limitar o tempo e jogos do videogame de 2 a 3 horas por dia e nunca deixar virar a noite jogando. Não permitir que as crianças e adolescentes fiquem isolados nos seus quartos com os aparelhos eletrônicos ou com o uso das webcams abertas. Estimular o uso nos locais comuns da casa, onde todos estão. E para todas as idades, nada de telas, a Sociedade Brasileira de Pediatria diz, durante as refeições, e desconectar entre 1 a 2 horas antes de dormir. Oferecer às crianças e adolescentes alternativas para atividades esportivas, exercícios ao ar livre, em contato com a natureza, sempre com o acompanhamento dos responsáveis. E criar nos nossos lares regras saudáveis para o uso dos equipamentos e aplicativos digitais, além das regras de segurança,
Nós, pais, precisamos ter senhas e filtros para toda a família, incluindo momentos de desconexão e mais convivência familiar. Nesse sentido, nós entendemos que precisamos diminuir o uso exagerado das telas, porque ele danifica o cérebro, prejudica o sono, interfere na apropriação da linguagem, enfraquece o desempenho acadêmico, prejudica a concentração, aumenta o risco de obesidade, entre outros fatores. E devemos aumentar as atividades ligadas ao trabalho intelectual e ao trabalho manual, como leitura, música, arte, esporte, dentre tantas outras, têm uma capacidade muito maior no desenvolvimento do cérebro do que as telas. Mas é difícil dizer aos nossos filhos que as telas são um problema quando nós, pais irresponsáveis, estamos constantemente conectados aos smartphones ou às séries e jogos. Mas nesses tempos trabalhosos, lembremos da palavra do Senhor. Precisamos nos esforçar com amor e paciência na educação de nossos filhos para alcançarmos a recompensa. Afinal, o que queremos para os nossos filhos? O que almejamos para eles na vida adulta, nós semeamos agora, enquanto eles são crianças, intermediários e adolescentes. Como o apóstolo Paulo nos ensinou em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Já paramos para pensar que nossos filhos são nossos imitadores? Que eles aprendem muito mais com os nossos exemplos do que com as nossas palavras? Quanto tempo nós temos perdido nas telas? Além da Bíblia, quais livros nós já lemos este ano? Temos lido com os nossos filhos? Temos brincado com eles? Temos ensinado o caminho em que deve andar? O Senhor nos diz: esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Segundo Crônicas 15:7. Que o Senhor nos abençoe grandemente na educação de nossos filhos. A paz do Senhor Jesus.